irmãos? Amém. Glória a Deus. Hoje eu fui convidado para pregar, irmão. Você acredita? Costuma fazer as agendas e hoje a igreja me convidou. Amém? Então eu estou aqui honrando o convite. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Aproveitar que os irmãos estão em pé. Versículo muito conhecido. Mas eu não vou ministrar em João. Vou tomar base por este versículo e vou voltar para Jonas. Todos encontraram? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Podeis se aceitar. O plano de salvação, plano para uma humanidade pecadora, para um mundo que estava perdido, para um mundo que já estava no maligno, para um mundo que já estava caminhando para as trevas, pois o pecado entrou no mundo e Jesus desceu para salvar todo aquele que nele crê, todo aquele que nele aceitar e viver. O plano de Deus foi para a humanidade, sem exceção. Um plano que, como foi falado aqui pelo pastor Francisco, que nivela o ser humano. Um plano onde Deus olha para mim, para você e vê almas, não vê seres humanos, cada um de uma cor, cada um de uma estatura, e sim almas que já estava decretada para a perdição eterna. E eu estive meditando agora à tarde no livro de Jonas, um profeta que eu fiquei meditando 1 hora e pouquinho. E você fazer uma pergunta para o professor da EBD aqui é até uma afronta, viu? Eu falei, pastor, qual foi o profeta que não tinha prazer de ganhar alma? Ele olhou para mim e falou, é Jonas. Jonas, ele foi tido como um profeta medroso por a maior parte dos leitores que lê o capítulo 1 do livro de Jonas. Estou certo ou errado, pastor Cris? Porque quando você lê o capítulo 1, você fala, esse camarada foi um medroso. Mas conforme você lê o capítulo 2, o 3 e você chega no 4, você descobre que ele não foi. Ele não foi medroso. Não foi. Primeiro porque o camarada desobedecer a Deus, ele já é corajoso. Tem que ser corajoso mesmo para desobedecer a Deus. Porque você vai desobedecer a Deus. E ele ia até aquela nação que era uma nação perseguidora, porque Nínive era a capital da Síria, e os assírios eles tinham prazer em matar o povo judeu, e ali eles matavam, ele pegava as cabeças, eles faziam pirâmides para poder comemorar. Era um povo que arrancava os olhos, era uma nação truculenta, era uma nação que tinha prazer em fazer o mal. Mas como o plano de Deus, desde o princípio, foi plano de salvação, plano de arrependimento, plano de trazer o povo, de juntar as nações que outrora estavam separadas pela religião ou por partidarismo. Você olha para Jonas e fala, vai lá para Nínive, Jonas. Vai lá e prega a palavra. E Jonas era profeta, mas era um profeta desobediente, que queria falar aquilo que ele queria. E ele olhava para aquela nação, ele falava, essa nação aí não é digna de arrependimento, de salvação, não. Esse povo aí tem perseguido o povo de Deus, esse povo aí não.
Jonas, ele falou, não, eu não vou e pronto. E ali ele decidiu não ir para Nínive, ele foi para Tarsis, a região da Espanha. E o interessante, irmão, que quando você começa a ler esse texto, você começa a ver que até mesmo um profeta, longe da direção de Deus, até mesmo um homem de Deus, ele é sujeito a desobedecer a voz de Deus e ficar em declínio na vida. Pastor Cris, eu estava meditando e eu falei assim, rapaz, o livre-arbítrio não é encontrado, você não vê essa palavra livre-arbítrio na Bíblia. Muito falado. É um dos pontos, talvez, que os arminianos defendem, né? Mas você não vê Deus falando para Jonas assim, ó, eu estou vendo você indo para Tarsis e eu vou impedir que você compre a passagem. Porque diz no capítulo 1 que ele chegou no verso 3 para fugir da presença de Deus. Ele compra uma passagem e ele entra dentro de um barco para se afastar da presença de Deus. E quantos barcos têm nos afastado da presença de Deus? Quantas vezes nós pegamos a passagem e entramos dentro do nosso barco para nos afastar da presença de Deus? Quantas vezes nós falamos, eu vou dar um tempo da presença de Deus, vou entrar no meu barco e vou tomar a minha direção? Quantas vezes você fala, eu vou dar só uma voltinha no mundo, nesse romance, ou nessa oportunidade. E o engraçado é que você não vê Deus em nenhum momento te obrigando a não fazer. E tu é profeta. Eu sou profeta, sou escolhido, profeta de Deus. Você não vê Deus te obrigando a não fazer determinadas coisas. Você não vê Deus quando você vai mexer na internet, por acaso você quer ver algumas coisas que não lhe convém. Você não vê Deus bloqueando o seu sinal de Wi-Fi ou acabando com o seu pacote de dados, porque Ele deixa a sua vontade. É o barco que te afasta, te leva para longe da presença de Deus. É o barco que te distancia. Foi esse barco que Jonas pegou. Um homem que tinha um chamado para pregar salvação, para pregar arrependimento. Era um cara escolhido. Era um cara que já estava vocacionado. Mas, por resolver pegar o barco na direção que ele queria, da sua escolha, você vê uma vida começar a entrar em declínio. Diz a palavra de Deus que ele entra e desce para Tarsis. É o primeiro declínio do ser humano, quando ele começa a se afastar de Deus, começa a querer dar uma voltinha no barco, ele começa a se afastar de Deus. E é tão, sabe, isso é tão pequeno e tão grave ao mesmo tempo, porque às vezes você fala assim, eu só não vou hoje, aí você não vem hoje, aí você não vai amanhã, aí isso vai te levando a um declínio espiritual. Aquela vontade que você tinha de estar toda hora, você já não tem mais, porque você vai se afastando. E tem inúmeras áreas da nossa vida que nós podemos dizer. Você não vê? Você não vê Deus? Porque Deus, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E você não vê Deus colocando o dedo num buraco de um revólver quando uma vida de um inocente vai ser tirada. Você não vê Deus travando a mão de alguém que outra hora conhece até a palavra de Deus, e quando ele vai emborcar um copinho, você não vê a mão travando, ou fumando um cigarro, usando droga. Você não vê Deus. Mas
Mas esse barco vai te afastando. Ele vai te afastando. Você vê que Jonas, ele entrou no barco. Aleluias. E ali ele esteve tranquilo, distante. E a primeira impressão que fica na nossa vida, quando nós nos afastamos da presença de Deus, é que tudo está tranquilo. Está tudo tranquilo. Você não vai vendo, as coisas vão acontecendo. Você não dá para mim viver assim, dá para mim tocar minha vida assim. E diz a palavra de Deus que ele dormiu no porão profundamente. Eita Deus. Camarada, quando ele vai se afastando da presença de Deus, ele fica no sono da indolência. Jonas, ele comia e dormia profundamente. E Deus deixou por isso mesmo. Quando você vai se afastando dos barquinhos na vida de Deus, da presença de Deus, começa a faltar algumas coisas na nossa vida. E Deus sabe agir, Deus sabe trabalhar, Deus sabe da forma que Ele tem que tratar a sua vida e a minha vida, para que essas coisas comecem a voltar a acontecer. Por mais que Ele deixe você descer, porque Jonas desceu para Tarsis, Jonas desceu para o porão, e era profeta. Deus sabe tratar. Se Ele tem o poder de dizer para o mar se acalmar, para a tempestade cessar, se Ele tem poder para abrir o mar para o povo dele passar, se Ele criou os céus e a terra, Ele tem o poder sobre a minha vida, tem o poder sobre a sua vida, Ele tem poder sobre os peixes, Ele tem poder sobre as plantas, Ele tem poder sobre o ar. O Senhor chama um grande peixe, e o engraçado é que alguns apologetas vão dizer que é no sentido literal da coisa, mas eu quero crer na Bíblia, e eu acredito tanto na Bíblia que para mim uma vírgula, para mim ela tem uma grande veracidade. Eu acredito sim que houve sim um grande peixe, e que foi providência para a vida daquele que estava se afastando da presença de Deus. A providência de Deus muitas vezes na minha vida e na sua vida vai aparecer quando a gente está chegando no fundo do poço. O marinheiro chega, houve uma grande tempestade, e o povo começa a jogar os despojos, joga as coisas que estavam colocando peso no barco. E ali tem um diálogo, eles perguntam para Jonas, Jonas fala que era hebreu, e eles pedem para que ele clamasse ao Deus dele para que cessasse a tempestade. Mas Jonas, ele falou assim: me lança no mar. Esse é um cara corajoso. Depois fala que esse cara era medroso, viu? Quero ver você pedir para ser jogado no mar. É providência de Deus, irmão. Sabe por que é providência de Deus? Porque enquanto ele estava no porão, comendo, dormindo, tranquilamente, ele se afastou da presença de Deus e parou de orar. Vamos para a Bíblia. Quantos estão acompanhando a palavra? Glória a Deus. Vamos achar aqui o peixe. Capítulo 2, verso 1. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor. A vida de Jonas começou a mudar, meu irmão. Foi dentro da baleia, dentro do peixe grande, dentro daquela situação, meu irmão. Muitas vezes eu e você somos levados a chegar no fundo, porque o Senhor quer ouvir a nossa voz, porque o Senhor quer ouvir o nosso clamor,
Porque quando você vai pegando o seu barco, se afastando, você começa a caminhar na sua direção, começa a tomar as coisas da sua vida, da sua forma, da sua maneira, você esquece de falar com Deus. Você já não ora para sair de casa, já não ora mais para voltar, você não ora para tomar uma decisão, você já está se afastando. Pessoal, irmão, isso é sério. Você não vê Jonas orando no capítulo 1. Enquanto ele estava tomando decisão na vida dele, da forma dele, você não vê Jonas orando. Mas quando ele fica na barriga do grande peixe, ele ora ao Senhor. Agora olha que campanha, bênção. 3 dias e 3 noites. Jejum e oração. Jejum e oração. Você vai esperar descer lá embaixo para tomar uma posição. Na vida do profeta foi essa. Jejum e oração. 3 dias e 3 noites. Muitas vezes, meu irmão, nós temos que chegar no fundo do poço para a gente fazer jejum e oração pela nossa causa. E pela causa do irmão. Ou você não é profeta. Ou você não foi chamado. Ou você não foi escolhido. Ou você não recebeu ainda, não abriu a mente. Que você tem um chamado, você foi escolhido. Essa palavra de Deus que ele chega no fundo do mar, ele se arrepende e ele vai pregar. Capítulo 3 diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Eita Deus! Profeta que é profeta, irmão, ele não vai com a mensagem do outro, ele vai com a mensagem de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus. Tem gente, irmão, que fica com medo de falar o que Deus mandou. Mas se Deus mandou, ele se responsabiliza. Sabe por quê? Porque quando Jonas chegou em Nínive e começou a pregar a palavra de Deus, houve uma grande conversão. 120.000 almas aceitaram a Jesus. Embora ele pregasse com muita raiva, porque ele não queria. Ele não queria. Não tinha caído a ficha dele. Que o propósito de Deus é salvar as almas. O propósito de Deus é libertar os que estão presos, os que estão encarcerados, os que estão com a vida destruída. Era uma nação, irmão, que vivia perseguindo e matando. Mas quando a palavra entra, faz efeito, pastor Cris. Muitas vezes nós queremos julgar quem prega. Mas o irmão não prega, como a missionária falou ontem, com a eloquência do pastor Cris. Não, isso é dom, irmão. Cada um tem o seu dom. Amém. Hoje eu vim aqui e falei, eu vou cantar 2 hinos, mas o irmão cantaram cada hino mais lindo do que o outro. Eu falei, eu vou ficar na minha. Isso é dom. Mas a palavra é o que faz efeito. Aleluia. E o lindo de tudo isso é que se você parar para imaginar, muitas vezes tem pessoas que estão pregando a palavra de Deus e está com a vida destruída. Está no erro. E faz efeito. Você quer saber por quê? Porque é a palavra que faz efeito. Não é a vida de quem está pregando, não. Não é a vida de quem prega, não. O que faz efeito na sua vida é a palavra. Se você olhar para a minha vida, se você olhar para a vida dos irmãos que está na frente dos trabalhos, você vai achar falha, você não vai querer aceitar, não. Mas se você olhar para a palavra de Deus, você vê a palavra que está sendo ministrada, ela vai fazer efeito na sua vida e na minha vida. Porque Deus tem compromisso com a palavra, irmão. É a palavra. Olha como o profeta era desviado. Olha a lição que Deus deu para ele. Capítulo 4, verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu sobre cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto Jonas. Pois ele se alegrou ao extremo por causa da planta.
Mas Deus, no dia seguinte, ao subir, a alva enviou um verme, ao qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: você tem compaixão da planta que não te custou nenhum trabalho? Não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu? E eu não hei de ter compaixão à grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. Essa é a mensagem que nós fomos chamados para pregar. Pregar o amor, o arrependimento, a salvação. Pregar o Cristo vivo. Pegar o Cristo que muda a história. Pega pessoas que outrora era o lixo da sociedade, da escória da sociedade. Pessoas que as pessoas olhavam para você, olhavam para mim e falavam: não tem mais jeito. Aí Deus falou assim: tem. É um ninivita. Era perseguidor. Ele perseguia a minha igreja. Mas tem jeito. Tem jeito, porque Deus, Ele deu o Filho dele por a minha vida e pela sua vida. Foi plano de salvação. É por isso que nós estamos aqui. Não porque nós somos bonzinhos, bonitinhos, não. Foi porque antes Ele fez algo ao meu favor e ao seu favor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Isso é para abrir a nossa mente. Não tomar a direção da nossa vida. Não querer fazer da nossa forma. Porque quando nós formos querer fazer da nossa forma, o Senhor vai deixar. Vai deixar. Vai deixar. Vai deixar até nós chegar no fundo do poço. Mas sabe qual que é o maravilhoso? Que até dentro do fundo do poço, Ele ainda vai ter misericórdia. Glória a Deus. E na minha vida. Então não vamos deixar isso acontecer, irmãos. Não vamos deixar isso acontecer. Não vamos deixar chegar no fundo do poço, se distanciar e ver as coisas ir cada vez de mal a pior. Porque duro é se afastar da presença de Deus. O rei Salomão diz no Provérbios 14:12 que há muitos caminhos, aleluias, que parece bom ao homem, mas um leva à morte. Que nós possamos andar no caminho de Deus, andar segundo, aleluia, a palavra de Deus, ser profeta de Deus, pregar a palavra de Deus, pregar o amor de Deus, a falar para pessoas que têm jeito para a situação dela. Muitas pessoas, irmãos, estão frustradas, são chamadas de terra seca por líderes, porque você passa por um vento, passa por um momento difícil na sua vida e ninguém tem amor, ninguém tem carinho, ninguém tem compaixão. Como ontem eu disse, quando Samar estava na caverna, o Senhor levou Davi na caverna para bater no braço dele e nos outros 30 soldados e falar para eles: tem jeito, vamos sair da caverna, vamos seguir em frente, porque grande é a caminhar do crente na terra. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Eu convido o conjunto à frente para vir levar mais um hino. Aleluia. De preferência um daqueles de ontem.